graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para falar do Pentecostes. Como é importante estudarmos o Pentecostes na vida da igreja. Nós já vemos estudando muito a respeito do Pentecostes, Pentecostes e a lei, o Pentecostes e Babel, muito importante esses estudos. E nós vamos continuar, nós não entramos no texto ainda aprofundadamente, mas nós entraremos no texto, é muito importante para nós. Nós precisamos entender alguns assuntos importantes na vida da igreja. A criação, a queda, a redenção e o Espírito Santo, o Pentecostes. Nós entendermos esses assuntos, termos clareza desses assuntos. É muito importante nós termos a clareza, a realidade desses assuntos. O Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo veio sobre a terra, né? Jesus, ele morreu na Páscoa, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120 discípulos. Agora nós vamos falar um pouco do Pentecostes e os primeiros frutos, ou as primícias, certo? Há essa festa das primícias, né? Se nós vermos aqui em Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 10, diz assim, ó, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor. Então, a festa das semanas, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, é chamado também de festa das semanas. Essas festas judaicas são do povo judeu. Nós não comemoramos essas festas. Essas festas é para o povo de Israel. Mas essas festas, para nós, elas não devem ser seguidas ou elas devem ser festejadas, comemoradas. Nós precisamos entender que as festas, elas apontam para a obra do Senhor Jesus e para a obra do Espírito Santo em Jesus. Então nós precisamos ver essa fragmentação de Cristo nessas festas. Nós precisamos ver Cristo e a igreja nas festas, como no Pentecostes, né, que Cristo é o nosso Cordeiro, né, na Páscoa, no Pentecostes é o Espírito Santo, essas primícias. Não que nós vamos ser uma igreja judaizante, ao contrário, nós não somos judeus e nós não temos práticas judaizantes, nós seguimos a Cristo, certo? Então, dá para a gente entender aqui, né, essa festa dos primeiros frutos, ou a festa das primícias. Nós vamos ver que da Páscoa ao Pentecostes são 49 dias. Os agricultores colhiam os primeiros frutos, certo? Havia os primeiros frutos, os grãos, né? O trigo, a cevada. Então é chamado de primícias, certo? Então nós vamos ver que há umas primícias na colheita. Assim como o Senhor Jesus, ele é os primeiros frutos, o Senhor Jesus e aqueles que ressuscitaram. Quando o Senhor Jesus morreu, os túmulos se abriram e foram vistos santos em Jerusalém ali. Essa é a primeira leva, são os frutos, certo? É o primeiro, as primícias ali da obra do Senhor de ressurreição. Porque o plano do Senhor Jesus é nos trazer vida ressurreta. Então já ali na cruz começou o Senhor Jesus e esses primeiros irmãos que ressuscitaram no Antigo Testamento são chamados dos primeiros frutos. É a primícia. Então, nessas semanas, né, da Páscoa ao Pentecoste, essas 7 semanas são semanas de primícias. São semanas dos primeiros frutos. Então olha só, para a gente apontar para o Senhor Jesus, por 40 dias, né, 43 dias, o Senhor Jesus preparou os primeiros frutos da sua obra. Esses 120 discípulos que participaram do Pentecostes, esses 120 discípulos, eles são os primeiros frutos dessa descida maravilhosa do Espírito Santo, certo? Nós vamos ver que o Espírito de Deus, ele ficou lutando com os homens na dispensação da consciência por 1656 anos. Homens viviam 1000 anos e esses homens viviam 1000 anos pecando, errando, e o Espírito de Deus tentando ali
consertar essa situação. E esses homens não se arrependiam, então Deus disse: os homens não vão viver mais 1000 anos, e também o meu espírito não vai ficar sobre a terra por 1000 anos, lutando com os homens. Então o espírito foi retirado da terra. Ezequiel capítulo 1 fala que o espírito ficou entre os querubins. O espírito vinha sobre homens específicos, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, de vez em quando uma obra específica apontando para uma obra em Israel e para a realidade do Senhor Jesus. E nesse dia de Pentecostes, o Espírito desceu nesses 120 discípulos. Esses 120 discípulos são os primeiros frutos. São frutos que receberam ali essa primeira manifestação tão gloriosa do Espírito de Deus, certo? Hoje nós também recebemos o mesmo Espírito, mas esses 120 os 12 fora Judas, né? O que foi substituído, Judas, mas esses irmãos foram os primeiros a serem homens cheios do Espírito Santo. Jesus foi o primeiro homem a ter o Espírito Santo, a ter o Espírito Santo dentro de si. Até então não havia homens regenerados, o Espírito Santo nunca havia entrado dentro de um homem. Então o Senhor Jesus é o primeiro homem em que o Espírito de Deus entrou. E assim como Jesus encarnou e foi uma experiência única, o Espírito Santo entrou em Jesus como homem, e para o Espírito Santo também foi uma experiência única. O Senhor Jesus sabia o que era ser homem por onisciência, e o Espírito Santo sabia o que era estar dentro do homem por onisciência. Mas o Senhor Jesus tomou a forma de homem e entendeu que é homem por experiência. E o Espírito Santo entrou em Cristo como o primeiro homem e passou a entender por experiência o que é estar dentro de um homem. Agora o Espírito Santo recebeu para si todas as experiências da vida humana de Cristo, certo? Todas as experiências de tentação, de vitória, de poder, de pensamentos, sentimentos, de alma humana, de corpo humano, de espírito humano. E recebeu todas essas experiências que Cristo teve em forma humana. E agora o Espírito Santo sabe por experiência, sabia por onisciência, sabe por experiência como é estar dentro de um homem. Então Cristo é o primeiro homem a ter o Espírito dentro de si. E os discípulos, esses 120 homens, foram os primeiros homens que receberam o Senhor Jesus dentro de si pelo Espírito Santo. Então veja que os apóstolos ali, esses 120 homens, eles tinham Cristo fora de si. E eles viam Jesus ali, né, em homem, em carne, materializado. Mas no Pentecostes, o Senhor Jesus passou a morar dentro desses discípulos, pelo Espírito Santo. Então tudo que o Senhor Jesus é, o Espírito Santo extraiu tudo que Cristo é, das experiências humanas de Cristo. Cristo homem, Cristo divino, Cristo é Deus e homem. E ele trouxe para esses 120 a presença, a pessoa, a obra e o ensino de Jesus Cristo. Então, esses 120 homens foram esses 101 homens que receberam, 120 homens que receberam essa plenitude de Cristo dentro deles. Eles viram a plenitude fora deles, eles ouviram a plenitude fora deles, no ministério terreno e humano de Cristo, mas agora eles recebem ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Então eles são os primeiros 120 frutos, eles são as primícias dessa obra. Cristo e aqueles que ressuscitaram é a primícia da obra completa de Cristo. Esses 120 são a primícia da obra de Cristo sendo realizada na terra como igreja. Esses 120 são os primeiros frutos como igreja da obra do testemunho do Senhor, porque o Espírito de Deus veio para que esses irmãos testemunhassem a respeito de Cristo. Eles tinham visto Jesus no ministério, eles tinham visto Cristo ressuscitado. João é o único que viu Cristo na cruz, mas não era suficiente ter uma visão apenas humana daqueles acontecimentos do ministério de Cristo e da morte e ressurreição de Cristo. Eles precisavam
de uma testemunha que viu tudo por dentro, viu tudo no interno, e é o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo, que é o Espírito do testemunho, para testemunharem na terra. Isso vai bater lá com Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então veja que é as primícias para o testemunho, para o anunciar o que Jesus é, Jesus fez, Jesus falou. Esse é o testemunho, né, do Espírito de profecia, o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Então veja como que bate. O Pentecostes é a primícia da vida da igreja. O Pentecostes é os primeiros frutos de uma vida em comunidade, de uma koinonia, de uma vida em igreja. As 120 também falam da vida da igreja, como que a vida da igreja procede no testemunho, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nas perseguições, a doutrina dos apóstolos, dentre outras coisas. Então, é um modelo para nós, esses 120, que as primícias é um modelo de toda a colheita, de como nós temos que fazer essa colheita de almas, como nós temos que viver em igreja. Então veja que nós vemos também que parte do trigo ou da cevada se projetava acima das demais plantações, né? da plantação em si. Né? Então parte do trigo da cevada, ele cresce e amadurece antecipadamente na frente de toda a colheita. Né? Daí se colhe essa parte. E essa é a primícia. Então amadurece na primavera, antes da colheita principal, que é no outono. Então a colheita mesmo acontecia em Israel no outono. Mas na primavera tinha essa manifestação de uma parte do trigo e da cevada que eles se projetavam, né? Eles amadureciam antecipadamente, então eles precisavam ser colhidos. E essa é a primícia. Então essa era a festa das primícias, que acontecia nesses 49 dias que os judeus levavam, né, essas primícias para o Senhor em Jerusalém, certo? Então os 49 dias, né, da Páscoa, da Páscoa até chegar ao Pentecostes, esses 49 dias, no 50º dia era o Pentecostes. Os 49 dias eram dias de colheita, era uma festa de colheitas, e eles levavam essas colheitas para o Senhor, né? No templo, no caso, no tempo de Cristo, no templo, no caso de Moisés, né? No tabernáculo, no caso de Salomão, a gente vê cada tempo, certo? Então olha só como que é. Aqueles discípulos eram os primeiros frutos. A grande colheita viria depois. Então nós vemos que os discípulos, o Senhor, como se nos 3 anos e meio de ministério, o Senhor estivesse ministrando a esses discípulos, a esses apóstolos, aos 12 e consequentemente aos 120. O Senhor teve 500 irmãos, né, que seguiu o Senhor nos 3 anos e meio, mas esses 120 é os 120 que estão no Pentecostes, né, e o Senhor mandou 70, então de 2 em 2. Então o Senhor não tinha apenas, né, os 3 que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago e João, os 12, que eram os 12 apóstolos, 30, 70, o Senhor teve 120, né, muito assim, perto dele, 120. Esse 120 é como se o Senhor estivesse colocando mais adubo, mais água, para que eles pudessem se projetar acima dos outros, que eles pudessem ser amadurecidos antecipadamente, para ser a primeira colheita do Senhor. E como sendo a primeira colheita do Senhor, eles pudessem receber o Espírito ali no dia de Pentecostes, se preparando para a grande colheita. Então, a grande colheita aconteceu depois. Já no dia de Pentecostes, esses 120 como primícia, nós podemos ver que já no dia de Pentecostes houve uma colheita extraordinária, não é verdade? 3.000 pessoas, através do discurso de um desses homens que estavam ali, a primícia, que é Pedro. 3.000 se converteram. Depois de alguns anos, a igreja tinha 8.000, porque
Um aleijado anda, no capítulo 3 na Porta Formosa, 5.000 se convertem ali, mais de 8.000, 10.000 pessoas. Então aconteceu uma grande colheita. Depois a igreja ela foi levada para os quatro cantos da terra em 60 anos. Aconteceu uma grande colheita. Mas essa grande colheita ela teve início nas primícias, nos primeiros frutos, que são esses 120, certo? E o Senhor tem esse princípio, né? O Senhor salva, por exemplo, sempre alguém na família. É uma primícia. É o primeiro. O Senhor salva uma pessoa. Essa pessoa salva, ela começa a se encher do Espírito Santo, começa a interceder, e de repente aquela família foi salva. A família daquele irmão, aquele primeiro, a primícia. Como Cristo é o primogênito, Cristo é a primícia, e depois de Cristo vão ter muitos irmãos até a eternidade. Você vê esse princípio, o Senhor começa de um, da primícia, e depois da primícia começa a família sendo salva, não é verdade? Acontece também isso entre amigos, às vezes. Um amigo se converte, no meu caso foi assim, dois amigos se converteram, e esses dois amigos levaram outras pessoas para o reino. E eu fui através desses amigos, e através de mim, minha família, e através desses amigos se converteu algumas pessoas, eu me converti, através da minha conversão, outros se converteram. Então o Senhor tem esse princípio, né, de escolher os primeiros, e desses primeiros depois aconteceu uma colheita, tanto na família, como num grupo social de amizade, né, como na vida da igreja sempre acontece assim. Então o Senhor tem esse princípio, certo? De primícias, dos primeiros frutos, de trazer ao Senhor os primeiros frutos. Então esses discípulos, o Pentecoste, nós estamos falando do Pentecostes e as primícias, os primeiros frutos, né? Esses primeiros 120 foram essas primícias. Então, 120 é 10 vezes 12, certo? 120. Então, 10 é um número inteiro, é um número de coisas inteiras, 10. E o 12 é o número do governo de Deus. Então, esses 120 estarem ali, está falando de um governo de Deus. Não é verdade? Um governo de Deus para aquela igreja que estava começando. Se a gente pensar que o número 2 é o número do testemunho, e que havia uns 120 ali, e que se eles foram divididos de dois em dois para pregar, havia 60 grupos ali de dois para pregar o evangelho. O número 6 é o número do homem. Então olha só, eles saíram ali como igreja humana revestida do Espírito Santo para pregar o evangelho. E esse evangelho foi pregado em todo mundo. E começou através desses 120 que receberam o Espírito Santo primeiro do que todos, no dia de Pentecostes. E depois que eles receberam o Espírito Santo, esses 120, quantos milhares e milhares não receberam no tempo dele? E quantos milhares e milhares não receberam por toda a história da humanidade desde o dia de Pentecostes? E quantos estão recebendo hoje? Eu recebi o Espírito. Eu tive um Pentecoste pessoal, não um Pentecoste na réplica do Pentecoste, mas nós recebemos o Espírito Santo também. E quantos receberam o Espírito Santo? E quantos ainda vão receber o Espírito Santo? E tudo começou com esses 120, com essa primícia. Então o Pentecostes também tem a ver com essas primícias, com esses primeiros frutos. Que você possa ser, meu irmão, o primeiro fruto de algo que vai repercutir uma grande colheita. Você possa ser o primeiro fruto na sua família. Se você não foi o primeiro fruto, você salvou através de alguém que foi o primeiro fruto. Você possa ser o primeiro fruto lá no teu trabalho, né? O Senhor te colocou ali como um servo dele, e através de você possa haver uma colheita ali. Através da sua vida na escola, jovem, ou na faculdade, possa haver uma colheita ali na escola ou na faculdade. No seu convívio social de amizade, na sua bolha de amizade, de cultural, possa haver uma salvação, uma colheita ali também, que na igreja possa começar de você uma primícia, você possa ser o primeiro a começar uma vida de oração e influenciar outras pessoas a orarem. Você possa ser o primeiro a começar a ter uma vida de estudo da palavra de Deus, e outros terem, através do seu testemunho, da sua primícia, do seu Pentecostes, da descida do Espírito Santo sobre você, que você possa ser
primogênito em algo, pioneiro em algo, a primícia em algo, e através de você possa haver uma colheita de frutos extraordinários, sempre para o Senhor, sempre para a glória do Senhor. Então hoje nós vimos o Pentecostes e as primícias, que você possa viver um Pentecostes sobre a tua vida, e você possa viver uma primícia sobre a tua vida, uma primícia financeira, uma primícia de testemunho, uma primícia, tudo para a honra e glória do Senhor.